Hoje nós vamos falar sobre a varíola dos macacos. Como será que surgiu essa doença? Como ela foi disseminada por todo mundo? Por que será que ela tem esse nome? Por que estão querendo mudar o nome da doença? Quais são os sinais clínicos? Enfim, tudo isso e muito mais sobre a varíola dos macacos no vídeo de hoje. Então não sai daí, vem comigo! Olá, eu sou o médico veterinário e você está no canal Saúde Animal por Bruno Branco. Muito tem se falado sobre a tal varíola dos macacos. Então neste vídeo nós vamos entender aí diversos aspectos sobre como ela é transmitida, como e onde ela surgiu, por que ela é chamada de varíola dos macacos, quais são os verdadeiros riscos, os sinais clínicos, enfim, vamos abordar aí diversos assuntos sobre essa doença, para que você possa ficar bem informado. Vamos direto ao assunto. Pode ser que você já tenha ouvido o termo monkeypox. Ele é bastante utilizado, principalmente no meio científico, que quer dizer a mesma coisa que a varíola dos macacos. Então, monkey significa macaco, né, em inglês. E pox refere-se ao tipo do agente causador da doença, que é um pox vírus. Então, quando eu usar o termo monkeypox, quer dizer a mesma coisa, a mesma doença que a varíola dos macacos. Mas por que então que tem este termo? Por que faz alusão aos macacos? Bom, essa doença ela foi identificada pela primeira vez em 1958 em uma macaca. Por isso, daí surgiu o termo varíola dos macacos. Recentemente, existe um movimento aí, por parte de muitos cientistas, com a finalidade de escolher um novo nome para essa doença, trocar o nome da doença. Por quê? Quando as pessoas ouvem o termo varíola dos macacos, elas podem achar que essa doença é originária dos macacos ou que eles são importantes disseminadores da doença, e algumas pessoas podem inclusive achar aí que devemos eliminar os macacos, como já vimos em outras doenças que as pessoas acabam atacando os animais muitas vezes sem ter necessidade. Então é por isso que se pensa em mudar o nome da doença. Isso porque o macaco, os macacos, eles são tão vítimas dessa doença quanto nós. Então eles são acometidos por essa doença, mas eles não são importantes disseminadores dessa varíola. Quem na verdade são os disseminadores dessa doença são os roedores. Então essa macaca, na qual foi descoberta a doença em 1958, era um animal de pesquisa, e ela era transportada de um local para o outro para serem realizadas pesquisas. Muito provavelmente ela teve contato durante esse transporte, teve contato com roedores. E foram eles que transmitiram então a doença para essa macaca. Então a doença ela foi inicialmente descoberta, o vírus foi inicialmente isolado a partir de um macaco, mas não significa que essa varíola é uma doença exclusiva de macacos. Talvez o nome mais correto seria varíola dos roedores, porque são eles, os ratos e outros roedores, que são os reservatórios naturais dessa doença. São eles que transmitem, são eles que são responsáveis pela disseminação aí global dessa doença. E quando que o ser humano foi acometido pela primeira vez, ou melhor dizendo, qual foi a primeira vez em que tivemos um diagnóstico dessa doença em um ser humano? Foi em 1970, na África. Então veja que não é uma doença nova, não é uma doença recente, muito pelo contrário. Nós já descobrimos essa doença, já sabemos que essa doença pode ser transmitida para os seres humanos desde a década de 70. Mas essa doença foi negligenciada pelas autoridades responsáveis durante muitos e muitos anos, durante várias décadas. E ela só foi ganhar notoriedade mais recentemente porque ela acometeu aí pessoas de diversos países da Europa. E em mais de 100 países do mundo todo ela já foi identificada. Então ela começou a ganhar mais notoriedade. Inclusive em 2003, ou seja, há quase 20 anos atrás,
houve um surto muito importante dessa doença nos Estados Unidos. Então veja como ela já estava mais disseminada, já tinha rompido ali aquela barreira, né, do continente africano, do continente europeu, que são, né, mais próximos, já estava espalhado, né, por várias regiões, inclusive na América do Norte. Bom, e quais são os sinais clínicos, quais são os sintomas que as pessoas acometidas pelo monkeypox podem apresentar? Os sinais clássicos, na evolução clássica da doença, inicialmente as pessoas têm sim uma síndrome gripal, né? Sinais gripais, como por exemplo espirros, tosse, secreção nasal. Então ela se parece com uma gripe no início. E depois a tendência é que ela evolua então para as lesões de pele, né? São lesões bem características da doença, lesões que formam crostas na pele, né, lesões bem importantes. Quais são as formas de contaminação? Como então que é transmitido o monkeypox? Como que é transmitida a varíola dos macacos? Principalmente através do contato com secreções respiratórias, né? Então lembra que eu disse que inicialmente geralmente se parece com uma gripe? Então essas pessoas que estão teoricamente gripadas quando elas espirram, né, através das suas secreções salivares, secreções mucosas, pessoas que têm contato então com essas secreções podem se contaminar. E uma outra forma bastante clássica de contaminação é pelo contato direto com as lesões de pele, com essas crostas que se formam. Mas ela pode ser transmitida ainda através de fomites. O que são isso? São objetos contaminados. Essa forma de transmissão ela é menos comum, mas ela pode também acontecer. Então são relatados, por exemplo, cobertores, lençóis, fronhas, né, roupas, que entram em contato diretamente com pessoas contaminadas, se não forem adequadamente higienizados e utilizados por outra pessoa sadia, né, pode então transmitir a doença através desses objetos, dessas fomites. Mas lembrando que a via mais comum de transmissão é através das secreções respiratórias, durante aquele processo gripal, né, e principalmente com o contato com as lesões de pele. Como que é feito o diagnóstico da doença? Bom, existem algumas opções, mas geralmente uma mais utilizada é através do uso de swabs estéreis, né? O swab ele se parece com um cotonete, então ele tem uma ponta macia, né, em que o médico passa ali o swab, o médico, o enfermeiro, enfim, passa o swab naquelas lesões e depois faz geralmente um PCR através disso que se obtém o diagnóstico. E quanto à vacinação, né, então nós estamos aí, graças a Deus, encerrando um ciclo pandêmico, né, que foi a pandemia da Covid-19. Então as pessoas já estão literalmente vacinadas sobre esse assunto, porque acabamos de enfrentar um protocolo mundial de vacinação contra a Covid-19. Então muitas pessoas já estão se perguntando, né, se teremos que receber vacinas, se há vacinas já sendo desenvolvidas, ou se já tem vacinas prontas contra a varíola dos macacos. Vamos esclarecer sobre isso. Então a boa notícia é que os estudos mais recentes têm demonstrado que muito provavelmente a própria vacina já utilizada contra a varíola lá no passado também será capaz de imunizar as pessoas contra o monkeypox, contra a varíola dos macacos. Então, teoricamente, já existe sim vacina disponível, já existe vacina pronta que é capaz de combater também a varíola dos macacos. Mas os órgãos de saúde, né, provavelmente irão vacinar em um primeiro momento somente os profissionais da área da saúde, aqueles que estão tendo contato mais direto com a doença, que estão na linha de frente. Quando se fala de varíola dos macacos e quando se fala de vacinação, eu acho importante citar a varíola humana, né? Então a varíola humana é diferente, embora pertença ao mesmo grupo, também seja um pox vírus, assim como o monkeypox, assim como a varíola dos macacos, mas a varíola humana ela foi erradicada nos anos 80, então a partir de 1980 não há casos relatados de varíola humana. E ela foi erradicada através de vacinação. Então foi um programa mundial, um esquema mundial de vacinação
liderado e coordenado pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde. A varíola humana causava lesões cutâneas graves, provavelmente mais graves do que essas que estão acontecendo agora com a varíola dos macacos. Muitas pessoas podem se perguntar, se a varíola humana foi erradicada, não temos mais casos sobre a varíola humana, por que então que nós não conseguimos erradicar a varíola dos macacos? Sendo que desde 1980 já não temos mais a varíola humana. Bom, existe um ponto bem importante, uma grande diferença entre elas. A varíola humana acometia apenas seres humanos. Isso significa que ela não tinha reservatórios silvestres como tem a varíola dos macacos. Ou seja, a varíola humana, como o próprio nome já diz, acometia apenas humanos, apenas pessoas. Então, como ela era transmitida de uma pessoa para outra, bastava vacinar boa parte da população, que quando o vírus fosse transmitido de uma pessoa para outra, ele iria encontrar uma pessoa já vacinada, com imunidade já pronta, com resistência, com toda a questão de imunidade, de sistema imunológico preparado para combater essa infecção. E o vírus não conseguia se replicar, não conseguia ter sucesso e também não era transmitido adiante. Então acabava por ali o ciclo e é por isso que ela foi erradicada. Então eu acho importantíssimo que se fale sobre a erradicação da varíola ainda na década de 80, porque além de ela ser um ótimo exemplo de eficácia, de como as vacinas são eficazes para prevenir e até mesmo erradicar doenças, ela mostra também neste momento em que nós vivemos uma situação conturbada, uma situação estranha, em que está se negando muitas vezes a ciência, um negacionismo da ciência, em que está se colocando em xeque aí a eficácia, a necessidade da vacinação da população, em que está se desacreditando as vacinas. Então acho importante citar esse exemplo. Se hoje nós não temos a varíola humana mais presente entre nós, ela foi erradicada através da vacinação, que não é uma coisa recente. Lá na década de 80, as pessoas já estavam se conscientizando, já foram vacinadas, mundialmente vacinadas, e por isso erradicamos uma doença. E será que a varíola dos macacos também pode acometer os cães, os gatos e outros animais de estimação, outros animais de companhia? Isso é muito importante, tema polêmico, que eu vou tratar no próximo vídeo. Então, não esquece de inscrever-se aqui no canal, clica agora no botão de inscrever-se, ativa o sininho, ativa as notificações, para você não perder o próximo vídeo em que eu vou abordar esse assunto e vários outros vídeos aqui do canal, sempre com conteúdos interessantes como esse de hoje. Se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like e vamos difundir informação correta, informação de qualidade de forma totalmente gratuita. Basta compartilhar esse vídeo, vamos levar a informação correta ao maior número de pessoas. Se você quer ver mais vídeos interessantes sobre saúde animal, sobre ciência, sobre saúde única e sobre a medicina veterinária, com várias dicas, curiosidades, informações importantes e até mesmo temas polêmicos, clica agora no botão de inscrever-se e ativa o sininho, já ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo. Aqui no canal tem vídeo novo toda terça-feira, então clica no botão de inscrever-se para você não perder nada e nos encontramos no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir até o final. Até breve!